Fala galera, professor Ivanildo aqui mais uma vez. Vamos dar sequência às nossas questões em mais um bloco de questões a respeito da nossa história do Brasil. E agora nós vamos passar agora ao período de redemocratização da política brasileira, redemocratização do nosso país, beleza? Acompanha comigo aí na tela na nossa primeira questão, acompanha no seu material, vamos lá? Olha o que diz a questão de número 1, com vistas CESP 2017. Com vistas a inserir o Brasil de forma independente no sistema internacional globalizado, o governo de José Sarney optou por romper com o Tratado de Integração Econômica Regional, estabelecido com a Argentina, com o Paraguai e com o Uruguai. E aí, galera, certo ou errado? Nós sabemos que o Brasil, pós governo Vargas, né, tal, tudo, antes do período de redemocratização, o país passou um período sob o domínio de militares. Uns chamam de ditadura, outros chamam de regime militar, outros chamam de ditadura militar, outros chamam de ditadura civil-militar, enfim, uma pancadaria só, mas no final das contas o governo estava sob a autoridade dos militares. Mas nós tivemos aí um período de transição, né, entre a saída dos militares, uma nova eleição e a entrada de um civil. Nós tivemos aí um processo de abertura com o presidente Ernesto Geisel e essa transição de fato só vem acontecer no governo do último militar, né, o governo de João Figueiredo. E nós sabemos que quem ganha a eleição diretamente é o Tancredo Neves, só que ele não assume, porque ele fica internado e ele acaba falecendo. Quem assume interinamente é o Sarney, enquanto o Tancredo está internado, mas quando o Tancredo morre, o Sarney ele assume permanentemente, né? Permanentemente enquanto durasse aí o mandato. Aí a questão fala que com vistas a inserir o Brasil de forma independente do sistema internacional globalizado, o governo de José Sarney optou por romper com o Tratado de Integração Econômica Regional estabelecido com a Argentina, com o Paraguai e com o Uruguai. Olha só, a nossa questão ela está errada. Tá vendo aí, ó, o Zé Sarney, eu lembro do João Cláudio Moreno. João Cláudio Moreno disse, todo mundo morre. Até o Sarney um dia morre. O Sarney é velhozinho, hein, irmão. O governo Sarney, ele vai de 15 de março de 85 até 15 de março de 90. Olha só, até 15 de março de 90. Como falei anteriormente, né? O país era governado por uma ditadura militar, desde o golpe de 64, tal, o governo enfraquecido. Aí nós temos o seguinte, o Tancredo Neves, ele é eleito pelo colégio eleitoral com 480 votos contra 180 de Maluf. Mas na véspera da posse do Tancredo, ele é internado. E no dia seguinte, Sarney toma posse interinamente. O Sarney toma posse interinamente. Até que o titular assumisse. Só que no dia 21 de abril de 85, né? Tancredo falece aos 75 anos de idade. E o camarada aqui, ó, o Sarney, ele assume e torna-se presidente por tempo definitivo. Aí, diferentemente do que a questão fala, uma das características da nova república, governo José Sarney, foi o fortalecimento dos laços econômicos do Brasil com os países vizinhos do Cone Sul, que são eles Argentina, Uruguai e Paraguai, com a criação do Mercosul em 1991. Então, diferentemente do que a questão fala, ele não rompeu com o Tratado de Integração Econômica, mas antes ele preferiu unir-se. Beleza? Tranquilo? Então a nossa questão ela está errada. Questão de número 1, questão errada. Beleza? Vamos para mais uma questão. Questão do número 2. Acompanhe comigo na tela. Vamos lá. Nós temos agora a questão número 2 que fala o seguinte: a eleição direta de Fernando Collor marca o fim do regime militar. E aí, galera, certo ou errado?
errado, né? Nós vimos que o que marca o fim do regime militar olha só, não é a eleição direta, mas é a eleição indireta. Quem é que ganha? O Tancredo Neves. O colégio eleitoral, né? Que elege o Tancredo. Só que ele não assume, porque ele falece. Quem assume é o Sarney. Beleza? Quem assume é o Sarney. O Collor não foi o presidente que marcou o fim do regime militar, mas sim o Tancredo Neves. O Collor foi o primeiro a ser eleito de forma direta, né? De forma direta, tranquilo. Mas ele não marca o fim do regime militar. O que marca o fim do regime militar é a eleição indireta de Tancredo Neves, beleza? Olha só, Fernando Collor entrou no poder através da primeira eleição direta para presidente, mas o primeiro presidente após a ditadura foi realmente Tancredo Neves, que morreu, tendo seu lugar ocupado por José Sarney. E o interessante é o seguinte, que o governo Collor, para fins de enriquecimento, né? Vamos lá. O governo Collor, ele é um governo que vai de 1990 até 1992. Só, professor? Só. E por que foi rápido assim? Olha só. O Collor, ele eleito aí sobre aquela égide já lá, né, de Caçador de Marajás. Caçador de Marajás. Como todo bom político, ele seria aquele que dizia que iria combater a corrupção. É isso? Só que é o seguinte, tiveram alguns planos. Nós tivemos a restituição da moeda anterior, cruzeiro, bloqueio dos bancos de parte das contas correntes até hoje. Tem uma galera que perdeu seu dinheiro e não recuperou. Houve a abertura da economia para o capital estrangeiro, abertura da economia. Só que foi o seguinte, no dia 29 de setembro de 92, Collor ele sofre o chamado impeachment. Foi empichado. Foi empichado, né? Por quê? Justamente por causa de desvios de dinheiro na campanha de 89, beleza? Então, em 29 de setembro de 92, quando o Collor é impeachmentado, quem assume o Brasil até o término do mandato é o vice, Itamar Franco. Show de bola? Ele é oficialmente efetivado como presidente do Brasil. Beleza? Então, quando a questão fala que Collor foi o primeiro a ser eleito diretamente, show de bola. Beleza, foi. Ele não foi o primeiro presidente civil depois do regime militar. Não. Ele foi o Tancredo. Beleza? Foi o Tancredo. Que não assume porque ele fica doente na véspera. Quem assume é o Sarney, interinamente, mas o Tancredo morre e o Sarney assume definitivamente. E o próximo presidente, que foi eleito diretamente, esse sim que foi o Collor, enquanto Tancredo foi indiretamente, ele não foi o primeiro presidente no pós-regime militar. Ele foi o primeiro presidente a ser eleito de forma direta. Beleza? Tranquilo? Bola, questãozinha errada. Vamos para mais uma questão. Acompanhe comigo na tela, por gentileza. Vamos lá? Vamos agora para a questão 3. O consenso em torno da privatização das estatais do setor elétrico teve no governo Itamar Franco seu maior símbolo. Adversário declarado do presidente Fernando Henrique Cardoso, conduziu a venda da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, atuando-lhe como um acordo com o governo federal. Galera, lembra? Collor cai, basicamente um ano de governo, 2 anos de governo. Quem assume? Seu vice, Itamar Franco. Só que a questão fala
que o Itamar Franco era inimigo declarado do Fernando Henrique Cardoso, posteriormente viria a ser mais um presidente do Brasil. A questão está errada simplesmente pelo motivo que Fernando Henrique Cardoso era ministro da Economia do Itamar Franco e não era inimigo do Itamar. Ele era ministro da Economia do governo Itamar Franco. Beleza? Então a nossa questão está errada. Está errada justamente por isso. Então, vamos para mais uma questão. Acompanhe comigo aí a questão de número 4, que nos fala o seguinte. O Plano Real foi a única tentativa de estancar o processo inflacionário que atingiu níveis extremos nos anos de 1980 e 1990. E aí, galera, certo ou errado? E aí, a nossa questão está errada, porque o Plano Real não foi a única tentativa. Nós tivemos outros planos, o próprio Plano Collor, que ele volta à moeda antiga, o cruzeiro, né? Nós tivemos o Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, então não foi a única tentativa. Beleza? A questão erra. Quando diz que o Plano Real foi a única tentativa, ela foi a última, né, de substituição da moeda que perdura até hoje. Quando no tocante à tentativa de estancar esse processo inflacionário. O Plano Collor, que tentou estancar essa superinflação, nós tivemos o Plano Cruzado. Então, o Plano Real, ele não foi a única tentativa. O simples erro está aí. O simples erro está aí. Ele não foi a única tentativa de estancar o processo inflacionário brasileiro. Tivemos com o Collor, tivemos planos com o Sarney. Então esse não foi o único. Beleza? Questão tranquila, beleza? Show de bola, questãozinha errada. Então vamos para a próxima questão, questão de número 4, questão de número 5. Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Um mundo de contrastes. Essa bem pode ser a imagem do planeta nos dias de hoje. Ao mesmo tempo que o desenvolvimento científico e tecnológico alcança extraordinária dimensão, milhões de pessoas padecem de fome e morrem de doenças muitas vezes evitáveis. O aumento da capacidade de produção, inclusive de alimentos, não reduz a disparidade entre os que têm muito e os que nada têm. Consideráveis avanços na medicina convivem com a desnutrição e com as chamadas doenças da pobreza, que o saneamento básico conseguiria eliminar. Entra-se na era do conhecimento enquanto multidões de homens e mulheres continuam condenadas ao analfabetismo. No que se refere a esse quadro mundial, verdadeiro também para o Brasil, julguem o item a seguir. Um dos primeiros atos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tão logo tomou posse, foi anunciar o programa Fome Zero. E aí, galera, certo ou errado? Certo ou errado? Questão correta, questão correta. Nós vamos entrar agora na era PT. Né? Nós vimos anteriormente o Plano Real, foi iniciado lá com o FHC, enquanto ainda era ministro, né? Enquanto ainda era ministro Itamar. E a gente entra agora no período PT, começando com o primeiro governo de Lula, que fala que um dos primeiros atos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que logo tomou posse, foi anunciar o programa Fome Zero. Vê aí, por favor, acompanha comigo. Uma matéria do Memorial da Democracia. Olha só. Governo lança programa Fome Zero. Meta é alimentar famílias em extrema miséria, principalmente no Nordeste. 30 dias após assumir o governo, Lula lança o programa Fome Zero, cujo desafio é integrar políticas estruturais e emergenciais no combate à fome. Com essa medida, o presidente começa a pôr em prática a principal bandeira de sua plataforma eleitoral e de sua trajetória política. No Brasil, no início de 2003, 44 milhões de pessoas viviam com menos de $1 ao dia em situação de insegurança alimentar. Até janeiro de 2004, o programa beneficiaria 11 milhões de pessoas em 2.369 municípios, concentrados especialmente no semiárido e nas regiões mais pobres do Nordeste brasileiro. Então, de fato, um dos primeiros atos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com exatos 30 dias de governo, foi lançar o programa Fome Zero. Beleza? Tranquilo? Questãozinha que remete lá atrás, né? Atrás. 2003, no pleito 2002. Então, questão correta. Beleza? Vamos para mais uma questão agora. Vamos agora para a questão de número
6. Acompanha comigo, por gentileza. Vai lá. A política externa, olha só, política externa do governo Luiz Inácio Lula da Silva, destacou-se pela autonomia e pelo isolacionismo em relação às grandes potências, tendo o governo optado por aproximar mais o Brasil política e comercialmente de países africanos e sul-americanos em detrimento das relações com os Estados Unidos, a União Europeia e a China. Galera, certo ou errado, nós sabemos que se houvesse esse isolacionismo político, nós não teríamos, nós nunca que teríamos tido alguns avanços que nós tivemos na época PT, né? Com todas as agruras que houveram depois, se houvesse esse isolacionismo. Não teve isolacionismo. Do contrário, o Brasil ele passa a ter novas rotas comerciais com países com os quais pouco se relacionava. Teve a formação do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e South África, África do Sul. Teve as operações de paz no Haiti. Então, tudo isso são formas de estreitar laços com outras nações. São formas de diplomacia com outras nações. Então, não houve esse isolacionismo, como a questão fala. Houve tratados de cooperação entre países, como no caso do Haiti. Houve formação de blocos econômicos. Então, não houve isolacionismo. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Questãozinha errada. Vamos para a próxima questão. Questão de número 7. Vamos lá? O primeiro ano de Dilma Rousseff na presidência do Brasil foi marcado por lançamento de programas sociais e econômicos e a saída de ministros do governo. Saímos agora da era PT com Lula, né? E entramos na era PT com Dilma Rousseff, que havia sido ministra da Economia do governo Lula. E a questão fala justamente também do primeiro ano de governo de Dilma Rousseff, que fala que foi marcado por lançamento de programas sociais, programas econômicos e a saída de ministros do governo. Olha só, acompanha comigo, a nossa questão está correta. Nossa questão ela está correta. Quando Dilma ela assume o poder, no seu primeiro ano, alguns planos houveram, né? Um deles é o Plano Brasil Sem Miséria, que tinha o plano de tirar 16,2 milhões de pessoas da pobreza extrema. E teve também a continuação do Minha Casa Minha Vida. A continuação do Minha Casa Minha Vida, né? Isso foi um dos planos. Com relação aos ministros que saíram, nós tivemos o Antônio Palocci, da Casa Civil, que saiu debaixo de uma pressão política suspeita de corrupção. Aí Dilma, quando o Palocci sai, né? Dilma começa uma chamada faxina ética, que resulta na saída de 7 ministros em 2011. 7 ministros em 2011. Então, quando a questão fala que o primeiro ano de Dilma Rousseff na presidência do Brasil foi marcado por lançamento de programas sociais, check, correta. Saída de ministro, check, corretinha. Então, a nossa questão ela está certa. Nossa questão está correta. Continua alguns programas que estavam dando certo, lança outros programas, mas nesse interim, nesse período do primeiro ano, houveram algumas denúncias e ela começa a chamada faxina ética. Beleza? Questão 7, questão correta. Acompanha comigo aí na tela, vamos para mais uma questão. Questão de número 8, que nos diz o seguinte. O governo de Dilma Rousseff sofreu uma forte crise de contestação política, como contra a corrupção em diversos setores e esferas do país, no período que antecedeu a Copa das Confederações de 2013. Nós sabemos que o Brasil ele sediou a Copa das Confederações. Foi isso? Foi. Beleza. Tivemos a Copa de 2014. E a partir ali do segundo mandato, o governo de Dilma Rousseff já vinha se desgastando por sequências de denúncias de corrupção, enfim. Havia também a questão do envolvimento de Lula e tal. E essa forte crise de contestação política acabou afetando diversos setores. Quem não lembra da vaia que a Dilma levou na abertura da Copa das Confederações? Quem não lembra dos vários protestos, das várias passeatas na rua? Então, de fato, essa forte crise ela começa muito antes de 2013,
mas ela começa a ter mais, começa a se encorpar mais a partir de 2013, ela começa a se encorpar mais quando o Brasil começa os preparativos para a Copa do Mundo, porque alguns dos recursos que poderiam ser investidos em hospitais e alguns outros locais começam a ser destinados à construção de estádios, à construção de aparatos que serviriam para receber a Copa do Mundo. Então a nossa questão ela está correta. Essa contestação de fato houve em diversos setores e esferas do país nesse período que antecedeu a Copa das Confederações em 2013 e consequentemente antecedeu a Copa do Mundo 2014 e antecedeu as Olimpíadas de 2016. Beleza? Vamos agora para a questão de número 9. Questão número 9 que nos diz o seguinte. Acompanha comigo na tela. Como presidente em exercício, Michel Temer unificou ministérios em razão do que chamou de forte pressão da sociedade pela redução de gastos do governo. Entre as pastas atingidas, o Ministério da Cultura foi transformado em uma secretaria especial subordinada ao Ministério da Educação e que, no entanto, teve que voltar ao status ministerial em virtude das manifestações de segmentos da sociedade. Galera, nós sabemos que com a queda da Dilma Rousseff, através de um processo de impeachment, sob acusação de pedaladas fiscais, quando a presidente Dilma ela cai, né, em 2016, Michel Temer ele assume o poder, ele era vice, a chapa inteira não foi cassada, foi cassada apenas a da presidência, foi cassada apenas a da presidência, o vice ficou, assume o poder, só que o ministro Ricardo Lewandowski, ele acaba aqui modificando o entendimento, né, da Constituição, porque ela deveria ter perdido seus direitos políticos, mas ele acaba aqui dando uma nova interpretação e acabou mantendo, não vem ao caso. Mas Michel Temer assume o poder e tenta unificar ministérios sob a desculpa, sob a explicação de reduzir custos, enxugar a pasta, enxugar a máquina pública. E um dos ministérios que foi modificado, transformado em secretaria especial, uma supersecretaria, foi justamente o Ministério da Cultura, que desceu do status de ministério e passou a ser uma secretaria dentro do Ministério da Educação. E isso veio aqui uma forte pressão da sociedade, uma forte pressão dos artistas, e ele acaba aqui declinando dessa decisão. Em virtude das manifestações, o ministério volta, a secretaria, né, volta a ser ministério. Olha só, uma matéria jornalística da época. Temer decide recriar Ministério da Cultura. O ministro assume na terça. Para reduzir ministérios, ele incorporou o setor da educação. Artistas protestaram. Ministro será Marcelo Caleiro, que tinha sido anunciado como secretário. Então, a nossa questão ele está correta. O governo Temer ele vai até 2018, né, quando ocorre um novo pleito e ele não tenta a reeleição. Não se candidata. Beleza? Tranquilo? Acompanha comigo mais uma vez a nossa última questão desse nosso bloco. Vamos lá? Após um período eleitoral polarizado e acirrado com inúmeras acusações de fake news, o pleito eleitoral de 2018 acabou com a vitória do capitão da reserva do Exército Brasileiro, Jair Messias Bolsonaro, do PSL, sobre o candidato Fernando Haddad, do PT, no segundo turno daquele ano. Essa é mais recente e nós sabemos que está correta. De fato, o período eleitoral de 2017, 2018, que começou muito antes, já começou na época do impeachment, ele foi muito polarizado, muito acirrado. Nós tínhamos aí uma série de candidatos, nós tínhamos o Jair Messias, que é o atual presidente, nós tínhamos o Fernando Haddad, que era o representante do PT, porque o Lula estava preso. Nós tínhamos a Dilma, que não era candidata, mas candidatou ao Senado. Nós tínhamos outros candidatos, como Ciro Gomes, a própria Marina Silva, Guilherme Boulos pelo PSOL. Então foi de fato um pleito eleitoral acirrado, acusações de fake news das duas partes, a famigerada ideologia de gênero era fascista para um lado,
era comunista para o outro, e de fato foi acirrado. A eleição foi para segundo turno, com Fernando Haddad pelo PT e Jair Messias Bolsonaro até então pelo PSL. E acabou que no segundo turno, o capitão da reserva, Jair Messias Bolsonaro, ele acaba ganhando a eleição. E mesmo assim, ganhando em segundo turno, ainda contestando o sistema de urnas, sobre aquela máxima, era para ter sido ganhado no primeiro turno, era para ter sido no primeiro turno. Então, de fato, após um período eleitoral polarizado, de embates, de disseminação de mensagens por aplicativos de mensagens, por internet, pela TV, costumeiramente nós víamos reportagens a respeito de candidato tal, candidato X, candidato Y, e por vezes era provado que era mentira. Isso aí era fake news dos dois lados. As tias do WhatsApp mandavam mensagem para tudo que é lado. E esse pleito eleitoral foi de fato muito acirrado. E acaba com a vitória do capitão da reserva, Jair Messias Bolsonaro, como presidente do Brasil, 38º presidente do Brasil, né? Derrotando aí o Fernando Haddad, que era o candidato do PT. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter estado conosco até este momento, em mais um bloco, em mais algumas questões. Vamos com tudo, vamos para cima. Muito obrigado, até o próximo encontro. É nóis, tamo junto. Tchau, tchau. Valeu.